ele era da base, da seleção de base. Ele saiu daqui do Brasil, ele foi da base do Cruzeiro. Na base ele foi muito bem. Foi muito bem, ele era titular da seleção. Muito bom na seleção de base. Aí depois foi pra Itália. Na Itália que ele teve problema de lesão. Mas ele sempre teve qualidade, Brasil. Ó, o Rodrigo Costa tá falando aqui, é verdade, essa contratação foi muito mérito do Fabinho. É verdade. Muito mérito do Fabinho Soldado. Grande contratação do Corinthians, espetacular contratação. E naquela de estamos sem dinheiro, não dá pra fazer loucura. E eu conheço um cara que ele, se ele tiver oportunidade, ele joga. Ligou pro Hugo e deu certo. E tá aí. Baita do goleiro. O Cleiton diz aqui. E o John, ex-Botafogo, também virou o jogador que toma essa decisão na carreira e pelo jeitão da coisa. John não vai jogar no Nottingham Forest. Então, o Celso tá pegando demais. Sabe um goleiro brasileiro que eu acho que vai acabar vingando e vai aparecer a qualquer momento na seleção? Luiz Júnior, do Vídea Real. Pode ser. Goleiro muito bom. Altíssimo nível, Luiz Júnior. Tem muito brasileiro por aí, Galvão. Tem muito brasileiro por aí. O quê? O John nem teve a chance. Ah, tá bom. Tudo foi feito lá pelos donos do Nottingham Forest e do Botafogo. E o rapaz não teve nem escolha pelo jeitão da coisa. E o Botafogo ficou pior, porque esse goleiro que trouxeram da Europa é outro que a gente chamava para a seleção brasileira porque jogava na Europa. Nossa, ele é muito pior, porque não tem comparação. Mas do jeito que a coisa anda, é capaz de mês que vem a gente ver o John no Botafogo e o Neto no Nottingham Forest. A farra do boi. A janela tá fechada. Não, mas os caras acham uma brecha aí. Em 2014 você viu de perto a atuação do goleiro Neto, né? Bem lembrado. O Edivaldo Santos, ele já tá pensando no Corinthians aqui. Boa noite, rapaziada. Vamos trazer de volta o gigante Cássio para pegar pênaltis na ausência do Hugo Souza. Na semifinal teremos encontro. Cara, já pensou? Ah, não! Ele tá dando essa opção para a seleção brasileira. Se por um acaso o Souza não tiver Papai, que é isso da CPT? Cássio para a seleção brasileira para pegar Aquele negócio, aquele muro vermelho. Na volta da Copa do Brasil, tá em obras. Ah, ok. Primeiro jogo no Mineirão. E o que é essas obras? A volta 1-1 na obra do PAC. Ok. Seria espetacular. E o Cássio já contra a fiel torcida para pegar pênalti. Não, mas a história seria uma loucura, né? Seria uma loucura. Vamos pro intervalo, já a gente volta. São de bens e serviços. Cara, a ganhar uns 3, 4 títulos pro Corinthians, resolver jogo. Eu lembro de pensar na época, tá vindo um cara aí pra ver se melhora um pouco o time e salva da Série B. É que foi tão bem que se criou essa expectativa que não se cumpriu depois. Mas inicialmente, ainda mais conhecendo o Augusto Melo, que foi quem trouxe, né? Acho que nem passava pela cabeça do Augusto Melo 2025. O contrato foi feito até 26, porque era o que o homem estava pedindo para vir, né? Mas acho que nem passava pela cabeça do presidente do Corinthians isso na época. Voltando ao Campeonato Brasileiro e a disputa pelo título envolvendo Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. A colocação que eu faço agora é a seguinte. Nossa, olhem só para as provocação hoje, hein? Olhem para as Mas a gente não pode debater amigavelmente. Daqui a pouco eu vou perder a paciência. Pode ser uma coisa amigável. Não. Temos uma relação. Eu provoco vocês a fazerem coisas boas. Não, você então estimula, incentiva. Estão cutucando, calando com vara curta aqui. Não respondo por mim. Se começar a provocar toda hora. Desnecessários, né? Clima de fidalguia entre os colegas. Muito bem, muito bem. Vamos ao que interessa. Flaco Lopes e Vitor Roque. Pedro e Arrascaeta. Caio Jorge e Matheus Pereira. Ô Bitar, qual é a melhor dupla hoje? Sou brasileiro. Boa pergunta, hein? Hoje. Muito obrigado pelo elogio. Meu, excelente provocação, muito Carlos obrigado, Eduardo Bitar. É isso aí. É isso aí. Vai ser provocação dependendo da resposta que você der, Vitor. Aí você vai ver a provocação. Não, vou evitar problema, mas brincadeiras à parte, eu acho que a última dupla, a terceira colocada indo de trás pra frente, eu iria com a dupla do Palmeiras, porque recém-formada deu um encaixe aí nos últimos jogos, mas não quer dizer que é uma dupla que já funcionou 100%. Você tem alguns bons resultados, mas não é algo 100% certo, que, claro, é uma dupla, diferentemente, por exemplo, de Arrascaeta e Pedro,
rixa que ele teve com o Flamengo. Rua Então, 18 de meu junho. pódio aí ficaria a dupla do Flamengo, Arrascaeta e Pedro em primeiro lugar. Na segunda colocação, Matheus Pereira e Caio Jorge, até pelos números, né, que o Caio Jorge vem mostrando. E depois Flaco Lopes e Vitor Roque, por ser muito recente. Todos são meus times. Avenida da Saudade. Viaduto Eu acho Prefeito que, Olho Bernardi. se você pensar na história, realmente vai ter que ser a dupla do Flamengo, né? Pelo que eles já construíram, eu acho até que é injusto com as outras duas duplas, porque é muito difícil de dissociar o que a Arrascaeta e o Pedro já fizeram daquilo que eles têm feito Mas nos assim, jogos. rendimento de hoje. Rendimento de hoje. Hoje é quando? Esse é o problema. Hoje nenhuma das três tá jogando. Tá dia tendo 12 futebol ali no Sport TV que eu tô vendo. Da FIFA, o Arrascaeta foi bem. E é em dupla, hein? Pois é. Não é mala, né? Olha só. Deixa eu ver a escalação do Voltaço hoje aqui, quando eu esqueci. Hoje o que vamos lá, a temporada. É porque assim, hoje que você tá falando assim, o Pedro ficou fora porque discutiu. Aí a gente pega o quê? Depois que ele volta ou antes que ele volta? É um jeito. Matheus Pereira e Caio Jorge, é desde o começo do campeonato. Vitor Roque e Flaco, é 5 jogos. Hoje é quanto? 3 jogos, 2, 5. Foi até a observação que eu fiz antes, né? Assim, a dupla que se firmou de cara foi Caio Jorge e Matheus Então, Pereira. As outras estão se encontrando agora. Indo para a Rua Rio Exato. Branco. Então, feita a ressalva, né, de que é difícil dissociar Pedro e Arrascaeta, né? Eu acho que nos últimos jogos, assim, os dois realmente têm funcionado muito bem, mas tem uma lembrança também do que eles já fizeram. Eu acho que no campeonato a gente vai ter que falar de mais tempo do Matheus com o Caio Jorge, porque o Caio Jorge, mais do que o Matheus, está fazendo. Mesmo fora do City, Ederson merece uma Copa como titular. A safra de goleiros do Brasil é a melhor de todos os tempos? Pergunta aqui o Thiago do Jaraguá. Não. A melhor é o Tia Marcos, Rogério Ceni, Dida, Júlio César começando, Carlos Germano ficou fora. Ali era uma loucura, é isso aí. Miquel de Guaianazes. Galvão, na história da seleção brasileira, todos os goleiros eram pegadores de pênaltis? É difícil, assim, você responder isso, né? Porque... O que estão fazendo lá, Porque papai? Tafarel pegou Colocando mais tubulações. Sim, Ok. Tafarel, em disputa por pênaltis, né? É uma coisa historicamente ainda recente no futebol. Se a gente for olhar por pênaltis, elas só começam a acontecer, Soler, só para informar os ouvintes, que eu gosto dessas perguntas que remetem à história do futebol. Disputa por pênaltis, elas só começam a acontecer com frequência dos anos 80 para cá. É uma coisa assim recente, de 40, 50 anos. Então, os goleiros do Tri, por exemplo, nenhum deles a gente pode falar se era pegador de pênalti ou não, porque não tinha essa frequência de disputa por pênaltis na época. Ia pro quadrangular final. Mas se a gente pega do Tetra pra cá, Tafarel, 94, 98, pegador de pênalti. Sim. 2002, o Marcos sempre foi pegador de pênalti. Rogério sempre foi pegador de pênalti. Dida sempre foi pegador de pênalti. Em 2006, o Dida já tá no balaio, o Rogério também. E o Júlio César também sempre foi pegador de pênalti. Então, de 18, quando chega o Alisson... Até o Doni, lembra? O Doni foi um goleiro do Brasil numa Copa América. Era pegador Mas de pênalti. aí, com a regra nova, não sei se ele pegaria, porque naquela Copa América, pô, o Doni quase saiu pra dividir com os caras, né? Tinha os seus méritos, porque ele sabia, os caras faziam a paradinha, catimbava, ele ia lá e pegava. Mas ele antecipava um pouquinho alguns. Mas realmente, né, goleiro com essa característica de pegador de pênalti, o último foi o Júlio César em 14. Hugo Souza não foi competência do Fabinho Soldado, e sim sorte. Hugo foi a 10ª opção. Não, discordo. O Fabinho foi lá buscar porque Eu conhecia. nem lembro outras opções de goleiros também que o Corinthians tenha sondado. O Belo pode ser melhor, mas eu não consigo lembrar de outras opções de goleiros que o Corinthians tenha ido atrás. Érico Castor, se fosse só para pegar pênaltis, então daria para levar o maior da história, Rogério Ceni. Mas agora não dá, né? Rogério agora não teria condição física nem explosão para pegar um pênalti. Mas pra bater, acho que ele consegue ainda, hein? Aí já é diferente. Aí a batida continua igual, né? Botei uns treinos no Bahia que ele vai bater falta, que cara, é inacreditável. Eu ia falar exatamente isso. Esses dias ele tava apostando no pessoal. Aí ele foi bater uma falta, tava todo mundo na porta do vestiário do Bahia. Aí ele marcou o gol, a gente tinha feito um desafio com os jogadores, ele marcou o gol, a câmera virou, tava todo mundo correndo pra dentro do vestiário, fugindo dele.
Emerson de Souza. Está demais hoje, hein? Hashtag do Corinthians. Ficar falando de Hugo na seleção é de chorar. Amigo, vai acontecer isso também, tá? Amigo, tem uma sugestão. A certeza é, se tiver o pênalti do time que esse cara torce. É certeza. Mas, gente, eu vou falar Uma sugestão. pra vocês. Vai acontecer Compre isso lenços. também. Compre lenços. Vai vontade de chorar, compra lenços. Vai ter torcedor. Se o Hugo Souza for goleiro da seleção brasileira numa Copa do Mundo, vai ter torcedor do Corinthians que vai torcer mais para a seleção por causa do Hugo Souza. Tinha que acabar, né? E vai ter torcedor rival que vai torcer menos para a seleção ou até contra a seleção por causa do Hugo Souza. Isso vai acontecer mesmo. Porque o futebol no Brasil tem muito clubismo. Quando fala em seleção brasileira, tem muito clubismo. Rogério Ceni que dividia a bola com o cobrador. E por que ninguém fala do Léo Jardim, hein? Goleiro bem injustiçado, diz aqui o Luiz. Não, mas falamos do Léo Jardim. O Léo Jardim foi cogitado. O goleiro do Vasco foi cogitado. Hugo Souza só não pega pênalti do Neymar. Vamos saber se... Não, o Neymar dificilmente erra pênalti. O Neymar também bateu tantos pênaltis assim. Né? Não, não sei, no Hugo não sei, mas eu sei que o Neymar tem um histórico recente assim dele de aproveitamento quase máximo dos pênaltis. O Corinthians sondou o Santos, goleiro do Atlético Paranaense. Lembrou aqui o WL. É verdade. Eu não lembrava dessa. Boa noite, Galvão. Sou o Arthur, palmeirense de Carapicuíba. O Hugo só pega pênalti no canto direito e rasteiro. Vocês não falam sobre isso. Ô, louco, hein? Isso é mentira. Olha, Como assim? Isso é mentira. é difícil lembrar de todos os pênaltis. É que ele tá se lembrando do de ontem e do Rafael Veiga. Do Estevão Ali foram naqueles mesmos cantos. Do Estevão também. Sim, mas é uma Jogador de mentira. pênalti, sempre tem um canto que é mais forte. Mas né? é uma Tem mais mentira. Lá em facilidade de chegar. Portugal, do Di Maria, por exemplo, os dois não foram naquele canto. Não Um foi. deles foi, o outro foi no outro lado. Tá vendo? Mas vocês concordam comigo que pode ser pegador de pênalti dos dois lados, mas ele sempre tem um forte, uma facilidade para um canto. É como o jogador de linha. Tem a Batedor perna- de perna direita ou de perna esquerda. Ele tem a perna predominante e tem o pé de apoio, que geralmente é aquele lado que ele impulsiona melhor pro lado oposto. Tá vendo? Mudou tua posição no futebol. E o nosso amigo Herbert, torcedor do Real Madrid, diz que o Calil tem reclamado de algo que eu reclamei a temporada toda, como torcedor do Madrid. O tão exaltado Ancelotti não conseguiu arrumar o meio-campo e as laterais do time, com as ausências de Toni Kroos, Modric, Carvajal e Mendy. Aliás, o Real Madrid tirou esse senhor do ostracismo, porque ele estava treinando o Everton, estava em baixa. Mas aí, o senhor está sendo ingrato, Herbert. Ganhou mais 2 Champions League para o Real Madrid. É muita ingratidão. Recebi uma mensagem aqui. Se querem goleiro para terceira função e pegador de pênaltis, a voz da consciência me manda